Ele é convocado para outro mundo pela segunda vez e se torna o mago mais forte novamente. Yuki é um estudante simples, aproveitando seu dia chato na escola. Quando sua amiga Yuri perguntou o que ele estava olhando, ele tenta lembrá-la de que ela não deve interagir com ele, pois as pessoas podem começar a fazer rumores estranhos sobre eles. Mas ela não se importa, pois eles são apenas amigos de infância. Ela percebe como ele deixou o cabelo crescer e pergunta se ele quer que ela corte novamente. Yuki finalmente se abre um pouco mais e sorri para ela, permitindo que ela faça isso e dizendo que ela não muda nunca. Ela sorri para ele, feliz por ele ter aceitado, e diz a ela que eles sempre serão amigos. Yuki então olha para fora e pensa como será que deve estar o outro mundo. Neste mesmo momento, todos veem as janelas escurecerem e um círculo aparece no meio da sala. Todos começam a entrar em pânico, exceto Yuki, que parece entender o que está acontecendo. Segundos depois, todos de sua classe abrem os olhos e veem que estão em um terreno baldio. Yuki olha à sua volta e fica muito empolgado porque sabe o que está acontecendo. Yuri também quer saber, mas a atenção de todos muda para um barulho próximo. De repente, os alunos veem alguns soldados demoníacos caminhando em sua direção. Eles aumentam o ritmo, fazendo os alunos fugirem devido ao pânico, exceto Yuki, que fica ali parado, pois já sabe do poder mágico. Não querendo ver seu amigo de infância se machucar, Yuri rapidamente se apega a Yuki. Nesse mesmo momento, um dos soldados tenta esmagá-los. Yuki usa apenas um dedo para derrotá-lo e os dois começam a fugir. Enquanto avançam, eles veem alguns soldados de infantaria correndo em sua direção para lutar contra os soldados demoníacos. Os alunos acabam assistindo a batalha dos dois grupos, mas Yuki está pensando que a guerra que deveria ter acontecido já acabou. Depois de olhar para os demônios novamente, Yuki começa a sentir uma dor no peito e percebe que foi amaldiçoado um tempo atrás. Uma garota montada num cavalo aparece e diz aos alunos para se esconderem em segurança, enquanto os cavaleiros os protegem, mas parece que Yuki já sabe quem é aquela garota. Ela e os soldados restantes se envolvem em uma batalha contra a horda de demônios, usando a esgrima e magia. Yuri fica extremamente surpresa com o quão fortes eles parecem ser, apesar de não parecerem tão jovens. Yuki não parece nada surpreso com isso. Ao invés disso, ele parece estar orgulhoso. Os dois então começam a recuar, aproveitando que estão sendo protegidos. Depois de serem levados para o castelo, o rei de Destinia e sua filha Margaret agradecem os heróis por virem ajudá-los. Ele explica que o seu reino está sendo invadido por demônios, e assim como 5 anos atrás, um grupo de heróis foi invocado para seu mundo, mas os alunos estavam confusos e incapazes de compreender a situação. Margaret explica detalhadamente que 5 anos atrás, um herói foi convocado para o mundo deles, e ele derrotou os demônios e trouxe a paz, mas que de repente, esse mesmo herói desapareceu misteriosamente. O rei pediu urgentemente aos heróis que pusessem fim a essa guerra que está em curso entre os demônios e os demais, implorando por sua ajuda. Cada aluno foi forçado a aprender e treinar sua esgrima e magia com Glenn. No entanto, Yuki pretendia evitar todo o trabalho duro e simplesmente aproveitar o passeio. Elka notou que Yuki estava relaxado durante o treinamento e o questionou. Ela primeiro elogia sua compostura e calma neste mundo estranho, mas depois menciona que o seu egoísmo é igualzinho ao antigo herói que eles tinham. Ela diz a ele para ele voltar a treinar, mas ele simplesmente zombou dela. Ela então decide lhe dar uma lição, mas ele simplesmente acaba dando um tapa na bunda dela, após se esquivar do ataque. Ao sentir a mão dele batendo nela, seu coração disparou. Yuki é o ex-herói. Ela soube que era ele no momento em que ele bateu na bunda dela. Ela não pôde deixar de expressar o quão solitária se sentiu depois que ele partiu. Yuki se desculpou e garantiu a ela que estava de volta para sempre, enquanto ele a usava como cadeira. Glenn aparece sem a menor ideia do que está acontecendo, para dar informações, e ele percebe que Elka não agiria assim se essa pessoa não fosse o antigo herói. Eles rapidamente informam sua outra camarada, Thea, mas ela não fica surpresa, pois ela já sabia. Ela sentia o poder mágico de Yuki, apesar de sua nova aparência. Yuki então menciona que uma vez prometeu que voltaria, e agora o cumpriu. Seus 3 companheiros ficam inicialmente surpresos, mas depois o recebem de volta, em casa com um caloroso sorriso em seus rostos. Yuki então pensa que eles poderiam ter morrido durante todo esse tempo que ele estava no outro mundo, e rapidamente acaba mudando sua expressão. Ele estava se perguntando por que os demônios estavam atacando novamente. O grupo rapidamente lê sua mente e revela que tem algumas perguntas para ele. Eles perguntam como ele conseguiu voltar a este mundo e por que ele se parece com outra pessoa. Eles explicam que, do ponto de vista deles, ele simplesmente desapareceu após sua última batalha, mas Yuki ainda não entende por que ele foi enviado de volta ao seu mundo. Segundo ele estava lutando contra seu próprio companheiro, chamado Toma, com ambos sofrendo alguns golpes e ferimentos. Mas quando Yuki conseguiu acertar o ombro de Toma, uma bola mágica
mágica começou a se expandir lentamente e renasceu em seu mundo original. Ele manteve todas as suas memórias e poder mágico e de alguma forma foi convocado mais uma vez para este mundo. Thea também não entende como isso aconteceu e Elka menciona que a princesa disse anteriormente: esta última convocação não é uma coincidência, mas Yuki diz que não quer se preocupar com isso agora. Ele quer saber o que aconteceu com Toma depois de seu último golpe. Ele menciona que se Toma ainda estiver vivo, provavelmente é ele que está por trás de toda essa recente invasão demoníaca. Thea pergunta se os demônios estão sendo controlados por alguma maldição, o poder de Toma, e Yuki confirma, mencionando o poder mágico que sentiu dos demônios alguns dias atrás. Então, a única explicação é que Toma está por trás de tudo isso. Elka explica que eles estavam procurando por Toma todo esse tempo, assim como fizeram com Yuki, mas também não encontraram nada. Mas agora, eles sabem que Yuki está vivo. Eles também acreditam que Toma está. Um soldado os interrompe apressadamente, alegando que o rei solicitou Glenn com urgência. Enquanto Glenn sai, Yuki menciona que Glenn está trabalhando duro, e Elka menciona que Yuki é aquele que originalmente conseguiria esse trabalho de Glenn. Mas Yuki diz que não queria nada disso. Seu plano era simplesmente viajar por todo o mundo, depois da sua batalha final, mas acabou nessa situação que está hoje. Enquanto olha para a paisagem, Yuki começa a se perguntar o que Toma está planejando. O rei reclama que nunca deveria ter aceitado um tratado de paz 5 anos atrás e decide declarar uma guerra total contra os demônios. Mas Glenn tenta atrasar a guerra, porque o emissário deles ainda não voltou com notícias. Depois de ser enviado para o continente demoníaco, a princesa discorda dele, mencionando que os demônios quem começaram os ataques, e os heróis sendo convocados ao mesmo tempo é mais do que uma prova de que a guerra deve ser a solução para tudo. E o rei volta atrás, mencionando que nunca deveria ter acreditado no primeiro herói para formar um tratado de paz, e ainda menciona que se ele desapareceu, isso significa apenas que eles foram pelo caminho errado. No campo de treinamento, Yuri está praticando feitiços mágicos, pois parece que ela tem um talento natural, e Yuki se aproxima, parabenizando-a e mencionando seu talento. Ela agradece, mas ele rapidamente percebe que há algo errado com ela. Então ele a pergunta, e ela pergunta se está praticando magia para machucar pessoas, e por que alguém deveria ir para a guerra. E Yuki sabe a verdade, e não sabe como respondê-la, pois pode acabar machucando ela. Mas, apesar desse sentimento, ela se recupera rapidamente, e conta que usará seu talento para a mágica para protegê-lo. Mais tarde à noite, os companheiros de Yuki se aproximam dele, para revelar os planos do rei em começar a guerra. Glenn conseguiu ganhar algum tempo, mencionando que os heróis morreriam na primeira onda, pois precisavam de mais treinamento. Mas Yuki já tomou sua decisão. Ele vai parar a guerra sozinho, novamente. Ele acredita que essa guerra é apenas uma coisa estúpida, que Toma está criando, e é ele quem precisa detê-lo. Os três sorriem para ele, e começam a expressar o seu desejo de acompanhá-lo em suas antigas aventuras. Mas Yuki recusa, pois ele precisa ir sozinho. Além disso, eles não podem deixar o castelo sozinho com os alunos. E também menciona que se Toma é quem está insistindo na guerra, então alguém precisa ficar no castelo, porque ele com certeza irá atacá-lo. E esse é um motivo mais do que suficiente para eles ficarem ajudando o reino. Mas antes de partir, Yuki precisa de uma coisa: sua arma. O grupo usa magia de invisibilidade para chegarem até o depósito do castelo. Elka vai na frente para nocautear os guardas, e o grupo acaba mencionando os velhos tempos em que ela sempre ia na frente durante suas explorações de masmorras. Ela então começa a arrombar o quarto, mas Yuri percebe algo estranho e os vê entrando nele. Lá dentro, Yuki vê uma enorme espada negra, que ele chama de Kuromaru. No entanto, os guardas conseguiram encontrar o guarda que Elka espancou e começaram a procurar por todo o castelo, achando que tinham intrusos. Thea e Glenn farão de tudo para atrasar a situação, permitindo que Yuki e Elka saiam do castelo. Depois de finalmente passar pelas muralhas do castelo, Elka diz a ele que os três farão de tudo para atrasar o rei em começar a guerra, esperando que isso dê a Yuki tempo suficiente para parar Toma e a invasão demoníaca. Mas ao mesmo tempo, Yuri, que viu Yuki entrar no depósito, conseguiu segui-lo. Ela corre para os braços dele, perguntando por que e para onde ele está indo. Ele decide revelar a verdade, explicando que é a segunda vez que ele é convocado para este mundo e que ele precisa encontrar alguém para acabar com essa guerra. Os olhos de Yuri estão cheios de lágrimas, e ela pede para ir com ele, prometendo que será útil, mas Yuki não pode permitir que ela se machuque. É muito perigoso para ela. Ela mal consegue conter suas emoções, mas se lembra de sua promessa. Ela diz a ele para fechar os olhos e se aproxima dele. Em um instante, ela lança um pouco de magia de vento e fogo e dá a ele o corte de cabelo prometido. Ela se recompõe e com um sorriso promete novamente que se tornará forte e o protegerá. Ele aperta a testa dela e diz a ela que se ela se esquivar da próxima vez, ela irá passar no teste de acompanhá-lo. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Se
você gostou, deixa seu like, vai me ajudar pra caraca. Se puder, compartilha e dá uma comentada aí também. Valeu, tamo junto!